O presidente Lula embarca para a China na próxima terça-feira, uma viagem importante, já que a China é um dos maiores parceiros comerciais aqui do Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o cientista político Gustavo Menon, que é professor no programa de pós-graduação da USP e da Universidade Católica de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Essa comitiva vai agora com cerca de 40 pessoas, ministros, deputados, tem também senadores. Uma outra parte da comitiva acabou já fazendo relações ali antes, porque o Lula tinha a previsão de fazer essa viagem anteriormente, teve aquele problema de saúde e agora então ela acabou sendo dividida em duas partes. Mas quais são as questões mais importantes na tua visão, com o que essa comitiva precisa voltar da China? Bem-vindo. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem Pan News. Prazer falar com vocês. Sem dúvidas, uma viagem de interesse estratégico ao Brasil, que foi postergada em função de questões de saúde do presidente Lula, mas que, sem dúvidas nenhuma, coloca o Brasil como um ator estratégico do ponto de vista da divisão internacional do trabalho. Lembrando que a China acaba se configurando atualmente como o maior parceiro socioeconômico das relações comerciais brasileiras, e com isso há uma tendência de reaproximação a partir da política externa brasileira do atual governo. Questões a respeito não só do alavancamento comercial, fortalecimento das correntes de comércio, não só isso, medidas também de cooperação tecnológica estão sendo vislumbradas pelo governo brasileiro, nesse realinhamento, nesse resgate da política externa brasileira, inclusive em termos de cooperação sul-sul, como que cada vez mais o Brasil vem reorientando a sua política externa, inclusive no sentido de se pensar a integração regional latino-americana, a abertura de espaços, por exemplo, na CELAC, na Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, o resgate agora da Unasul sendo evocado pelo presidente Lula. Recentemente, o ex-chanceler e atual assessor especial de assuntos da presidência, de assuntos para a política externa da presidência, o Celso Amorim, visitou também outros países da América Latina, visando reorientar essa região, que historicamente é uma região de liderança do Estado brasileiro, para discussões, para rearticulação da política externa, do ponto de vista dessa nova era, desse novo governo, com o advento aí da presidência do Luiz Inácio Lula da Silva. Professor, aqui conosco também temos o Marcelo Suano e ele vai participar dessa entrevista. Suano, fique à vontade. Professor Gustavo, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor foi muito preciso quando disse que é um redirecionamento da política externa, voltando para aquela ideia de articulação sul-sul. Isso é bem claro mesmo, e é um projeto, o presidente da República tem todo o direito de apresentar a sua perspectiva. Isso está na lógica da democracia. Aquele que assume poder apresenta a sua perspectiva e trabalha por ela. Eu queria fazer uma pergunta pontual acerca que nós temos neste exato momento, teremos em breve, a ex-presidente ou a presidente Dilma Rousseff assumindo o Banco dos BRICS, que é um banco que tem um recurso gigantesco para fazer investimentos. O que o senhor construiria de cenário com a articulação que poderia ter? O Brasil avança melhor para conversar com a China. E nós temos no Banco dos BRICS a presidência ocupada por alguém que foi presidente da República do Brasil e que tem a associação ou faz parte do partido que hoje está no poder. O que o senhor constrói de cenários que poderia trazer de investimentos e como que esses investimentos poderiam ser articulados? E o senhor foi bem preciso acerca da integração da América do Sul, da América Latina. O que o senhor imaginaria que seria possível fazer de investimentos para infraestrutura, com empresas, quais empresas e em quais países poderiam ser dados prioridade, tendo Dilma Rousseff na presidência do BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS? Muito bem pontuado. Além da chegada da presidente Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, há um sentido de reorientação dessa política, no sentido de se contemplar a composição de uma ordem internacional pautada em uma agenda multilateral, onde prevaleça a composição desse mundo multipolarizado. Eis aí os esforços que vêm sendo delineados a partir da política internacional
chefiada pelo Itamaraty, chefiada pelo Ministério das Relações Exteriores. E, claro, a China, por ser esse parceiro estratégico, acaba sendo também uma peça-chave nas disputas geopolíticas que estão colocadas na contemporaneidade. Quem estuda fatores do comércio internacional pode observar que há um deslocamento do modo de produção capitalista em direção a essa região da Ásia e do Pacífico. E o Brasil precisa estar atento em relação a essas correntes de comércio, como que a China, nos últimos anos, se apresentou como um grande ator das relações internacionais e está envolvida também no conflito euroasiático. Então, é nos marcos dessas tensões, dessas disputas que estão dadas, por exemplo, no conflito, na guerra entre Rússia e Ucrânia, mais do que isso, como que há uma tentativa chinesa de pacificar, não só pacificar, se colocar ao lado, fortalecer essa aliança sino-russa. Veja que o Brasil tem possibilidades significativas para o alavancamento do seu comércio nessa região da América do Sul. Lembrando que essa retomada da Unasul volta-se exatamente a pensar na harmonização de duas grandes uniões aduaneiras presentes no subcontinente. De um lado, as tarefas vinculadas ao Mercosul e, de outro lado, a composição, os debates que prevalecem na comunidade andina, na CAM. A Unasul teria esse papel estratégico e, a despeito das questões políticas e ideológicas de presidentes que pensam politicamente de forma distinta, há uma agenda comum, correlacionada a fatores de infraestrutura, a fatores de questões migratórias. A proteção da Amazônia tem que ser um debate candente nessa nova agenda da política externa brasileira e, mais do que isso, também debates fronteiriços, alavancamento comercial. Percebam que dá para o Brasil, a despeito desse cenário de fragmentação política e desintegração econômica, tirar um bom proveito dessas relações comerciais em uma agenda de cooperação Sul-Sul. Lembrando que a América do Sul é, por excelência, uma área extremamente privilegiada para a internacionalização de empresas brasileiras. Como que essas empresas brasileiras podem sedimentar as suas bases, podem fortalecer suas relações comerciais, inclusive, no fundo, destravando a economia brasileira. Suano, quer fazer mais uma? Gostaria, porque foi interessante. Eu, particularmente, sou um crítico da Unasul, mas o professor trouxe uma questão que é bem importante e interessante, porque pode tentar dar um entendimento para o restabelecimento da Unasul. O senhor colocou a Unasul como um foco, um elo entre o Mercosul e a comunidade andina, ou seja, o senhor acha que a Unasul, com o desenho que ela tem, que tem uma certa dificuldade para aprovar qualquer coisa, né? Até mesmo pela estrutura de tomada de decisão, ela então, nesse caso, seria o ponto político por meio do qual se faria uma reintegração da América do Sul, compondo blocos econômicos que já estão consolidados? Em síntese, se jogaria a disputa política não mais para os blocos econômicos, a União Aduaneira, coloque da maneira como achar, que, de acordo com a evolução de cada um, mas as disputas políticas estariam concentradas, então, no caso, na Unasul. O senhor não acha que isso poderia significar uma destruição da capacidade de um país tomar decisões unilaterais e a destruição, ou pelo menos minar cada vez mais a soberania dos países, se tornando a Unasul mais um problema do que uma solução? De forma alguma. O Brasil precisa resgatar esse papel de ser uma liderança regional, de ser uma liderança no subcontinente, e isso, inclusive, para o fortalecimento das relações comerciais de empresas brasileiras na região. Veja, quando nós olhamos para o comércio intrarregional, é exatamente nessa região da América do Sul que o Brasil possui as maiores exportações de produtos manufaturados, produtos com maior valor agregado. Se nós considerarmos a pauta de exportações brasileiras na contemporaneidade, basicamente estamos falando de 5 grandes produtos: minério de ferro, soja, petróleo, celulose e proteína animal. Quando nós olhamos para esse comércio, para as correntes de comércio na América do Sul, o Brasil conseguiu internacionalizar as suas empresas
no sentido de exportar produtos e bens com maior valor agregado. O que eu quero dizer com isso? No fundo, a Unasul pode ser estratégica para o avanço de questões candentes na atual conjuntura. Só para dar um exemplo, a questão sanitária. Nós pagamos um preço muito caro em função dessa desintegração regional. Isso custou vidas durante a pandemia, por nós não termos, por exemplo, funcionamento, a plena vigência do Conselho de Saúde Sul-Americano. Nós poderíamos negociar insumos médicos, biomédicos, de forma casada, de forma estratégica no comércio internacional, inclusive com a criação de uma vacina sul-americana. Isso custou vidas durante a pandemia. Esse quadro de fragmentação política, com distintas visões ideológicas e desintegração econômica, vem sendo extremamente custoso para o Estado brasileiro e vem atravancando maiores ciclos para o desenvolvimento econômico brasileiro. Eu quero dizer que essa região da América do Sul é a região por excelência de expansão das relações comerciais brasileiras para uma entrada estratégica na divisão internacional do trabalho. É dizer que unidos somos mais fortes. Professor, eu queria tirar mais uma dúvida com o senhor. Falar um pouquinho, porque o Brasil está colocando a visita à China agora, de relações comerciais, mas tem também o pensamento de se criar um grupo para tentar um diálogo entre Ucrânia e Rússia, que é um segundo caminho, e nessa história toda também tem um outro parceiro do país, que são os Estados Unidos, que hoje também são muito criticados ou tem uma certa tensão com a China e também com a Rússia, com as quais o Brasil vai tentar um diálogo. Eu quero entender se é preciso um cuidado muito grande nessas relações, se o Brasil está caminhando hoje num ambiente que é bastante perigoso em termos de relações comerciais por conta dessas tensões que envolvem esses países. Como é que o senhor enxerga isso? Muito bem pontuado, Evandro. Do ponto de vista do equilíbrio de poder, a agenda da política externa brasileira, em especial no período pós-redemocratização, pós a promulgação da Constituição Federal de 1988, balizou alguns eixos que seriam essenciais na atuação do Itamaraty, na atuação da política externa brasileira. Por exemplo, a ideia de não alinhamento automático, uma agenda multilateral em busca da paz e da segurança internacional, e esses princípios devem ser resgatados, lembrando que nos últimos anos nós tivemos praticamente um alinhamento automático das relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos. Nunca antes na história de uma agenda bilateral, por exemplo, Brasil e Venezuela, nós tínhamos fechado uma embaixada em um país vizinho. Percebam que, obviamente, há problemas, há questionamentos a serem feitos em relação à realidade venezuelana, mas percebam que nós estamos falando de uma região que precisa se consolidar como uma região de paz. E a ausência do Brasil em um projeto de integração regional acaba abrindo margem, acaba abrindo um caminho perigoso para a atuação de forças extra-regionais. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, o Brasil deve seguir esses princípios consagrados na política externa brasileira, desenhadas desde meados lá do Barão de Rio Branco. Então, essa ideia de não alinhamento automático, eu acho que deve ser trilhado a partir daqui, a partir da atuação do Ministério das Relações Exteriores. E, professor, eu tenho mais uma, agora sobre agronegócio, né? A comitiva do agronegócio já esteve na China, avançou bastante em algumas questões, porque fortaleceu as relações para exportação dos produtos brasileiros para lá, também voltou com a possibilidade de mais frigoríficos conseguirem exportar carne, com a liberação de restrição de alguns frigoríficos que já tinham essa liberação, mas que estavam com restrições neste momento, que agora vão ser liberados novamente, mas durante esta semana eu acompanhei críticas de alguns analistas ao agronegócio pelo fato do agronegócio focar demais em exportações de produto in natura.
né? Inclusive, seria o motivo apontado por esses analistas para o agronegócio, por exemplo, não querer lidar com produtos com maior valor agregado, justamente por conta das questões tributárias que pudessem incidir sobre esse setor a partir desse momento. E aí, conversando com alguns expoentes do agronegócio aqui no Brasil, eles me disseram, olha, não é que nós não queiramos lidar com produtos com maior valor agregado, mas a gente está atendendo a uma demanda de mercado. E aí citou a China. A China, por exemplo, que é um dos nossos maiores parceiros, ela quer a soja in natura. Então, para que a gente vai beneficiar essa soja, sendo que o maior valor que temos hoje de exportação, ou o maior parceiro comercial, quer a soja in natura? O senhor consegue enxergar algum caminho, em algum momento, em que esses grandes países, que são os maiores parceiros, teriam interesse em um produto que tenha maior valor agregado, ou isso vai se concentrar nessa parte mais aqui da América do Sul, nessa parceria com as Américas, que foi o que o senhor acabou de mencionar também? Muito bem colocado, Evandro. Do ponto de vista geoeconômico, nós vivemos um movimento de reprimarização econômica da balança comercial brasileira. Quando nós olhamos para essa pauta de exportações supracitada, já na entrevista aqui de hoje, percebam que há um movimento de desindustrialização, sobretudo que afeta os países do chamado sul global. Como que estamos falando basicamente de exportação de commodities. E isso envolve, obviamente, a ascensão chinesa das últimas décadas. Como que esse desenvolvimento chinês foi também patrocinado em função da internacionalização do comércio chinês, inclusive nessa região da América Latina, nessa região que o Brasil abriu um vácuo de poder para essa atuação de forças extra-regionais. Isso acabou inviabilizando, por exemplo, o setor industrial brasileiro de firmar maiores acordos comerciais. Então, há um movimento flagrante de desindustrialização da economia brasileira que perpassa distintos governos, né? Como que a gente observa exatamente esse movimento desde o período de redemocratização, onde houve um deslocamento do PIB brasileiro, do setor industrial para a área de serviços e essa ascensão do agronegócio. Como que o agronegócio trata-se de um setor competitivo e que precisa, de certa forma, fortalecer essas relações diplomáticas com Pequim. Agora, há uma série de interesses em jogo que acabam se configurando, que acabam se consubstanciando nessa tentativa de criar um mundo multipolarizado, um mundo onde prevaleça o desenvolvimento econômico viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo, onde o Brasil precisa estar atento exatamente a essas transações, a esses fluxos das correntes de comércio que estão colocadas na divisão internacional do trabalho. Suano, você tem mais alguma pergunta para o professor para a gente finalizar aqui a nossa entrevista? Eu teria apenas algumas considerações. Eu, particularmente, tenho uma visão distinta do professor, mas é muito importante a maneira como está sendo apresentado, porque tem elementos claros, elementos concretos e elementos que nos levam à reflexão. Se eu pudesse encerrar com uma pergunta... Tudo bem, nós temos uma questão em que nós temos que nos inserir numa estratégia agora multilateral, uma estratégia que nós vamos investir mais nos organismos internacionais para tomar decisão, mas a pergunta que eu faço é: qual é o poder concreto real que o Brasil detém para, em tomadas de decisão coletivas, ele possa ser o protagonista? Não me parece que o Brasil tenha. E aí eu teria uma pequena divergência acerca da perda que nós tivemos ou da desindustrialização que possa ter sido causada, por exemplo, no governo passado. Isso é um processo histórico que nós estamos vivendo, que é um erro até pela maneira como se trabalha com o agronegócio. O agronegócio é o ponto de partida, e esse ponto de partida pode fazer uma reindustrialização a partir de um epicentro, como a Coreia do Sul fez quando ela simplesmente concentrou nos automóveis e a partir daí se tornou o que ela se tornou. Mas veja, a pergunta que eu tinha feito era exatamente:
que protagonismo o Brasil pode ter? Porque apenas capacidade de mediação não me parece que esteja em jogo, porque a nossa capacidade de mediação hoje ela foi reduzida, não por causa do governo anterior, mas por causa das circunstâncias internacionais e do poder real que o Brasil tem. Qual a capacidade de protagonismo que o Brasil possa ter? Excelente pergunta. Percebam que, do ponto de vista da ação do Estado brasileiro diante do comércio internacional, a participação é uma participação minúscula. É por isso que eu costumo dizer aos meus alunos e alunas: sozinhos somos fracos e unidos somos mais fortes. E observem que esse processo de tomada de decisão envolve também setores muito sensíveis. Recentemente, nós tivemos o caso da tragédia dos Yanomamis, no norte do Brasil. E percebam que uma ação unicamente pautada pelo Estado brasileiro não será o suficiente. Por quê? Porque nós estamos falando de questões transnacionais, questões que envolvem a fronteira do Brasil. Se não houver uma política articulada, pautada em termos de cooperação, dificilmente vamos resolver questões na área de infraestrutura, na área comercial, na área não só comercial, mas em matéria de preservação da Amazônia, lembrando que a Amazônia se distribui exatamente em diversos países da América do Sul. Em síntese, há uma agenda de oportunidades a ser viabilizada pelo governo brasileiro para, de fato, alavancar a economia nacional. E isso passa, sem dúvidas nenhuma, pelo fortalecimento não só do Mercosul, mas também do resgate da Unasul como centro, como um polo de tomada de decisão para se evitar, inclusive, ingerências extra-regionais nessa região onde devemos consolidar a paz. Consolidar a América do Sul como uma região de paz, a despeito desses conflitos que estão colocados, por exemplo, na região euroasiática. Posso fazer só mais uma consideração? Professor, rapidinho, hein, porque o nosso tempo está acabando. Professor, eu só tenho uma outra oportunidade, eu só divergiria de uma maneira muito intensa acerca da Venezuela. A Venezuela eu acho que é um problema à parte e é um problema muito grave, porque ali nós não podemos colocar a Venezuela no mesmo cenário de um Estado em que tem com um governo democrático. Ali não, ali é meio difícil. Mas isso, quem sabe nós tivemos uma outra oportunidade para conversar. Não, Menon, eu quero só, pode arrematar, qual é a tua visão sobre a Venezuela e aí a gente encerra a nossa entrevista. Obviamente que eu também não estou de acordo com uma série de políticas econômicas adotadas pelo governo Maduro. No entanto, a Venezuela é um vizinho, trata-se aqui de uma nação irmã que historicamente contribuiu, inclusive, para o superávit da balança comercial brasileira. Nós não podemos isolar a Venezuela no sentido de criar uma espécie de Síria na América do Sul. Nós precisamos ter relações diplomáticas, formulando as críticas que são devidas em matéria do governo. Agora, deve prevalecer uma agenda de autodeterminação dos povos. Então, da minha parte, eu enxergo, a meu juízo, enxergo com maus olhos, por exemplo, aquilo que foi formulado em anos anteriores, no sentido do Brasil perder o protagonismo e a liderança regional nesses processos de integração. Professor Gustavo Menon, muito obrigado pela conversa aqui conosco neste sábado. O espaço está sempre aberto para você, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas e uma feliz Páscoa para toda a América Latina. Opa, para você também. Até a próxima.